Salve, rapaziada! Sejam todos bem-vindos. Depois de muito tempo, tá começando o Café em Cápsulas, a 16ª edição, se eu não perdi as contas. Aqui no Café Havaiano, a gente vai falar um pouquinho desse começo empolgante, esse começo, será que surpreendente do Avaí na Série B, até o momento que a gente está gravando aqui o episódio, o Avaí é líder. E a última vez que a gente falou aqui, o Faraco acabou quebrando a nossa pauta. Espero que hoje ele não atrapalhe a nossa pauta. Por isso até que a gente tá fazendo gravado, mas é isso, né? A gente falar um pouquinho desse começo do Avaí, da projeção dos próximos jogos, o que a gente tá achando dos desempenhos individuais de jogadores, e pedimos, como sempre, para vocês deixar seu like, deixar seu comentário, tanto no YouTube quanto no Spotify, nas nossas redes sociais. Se quiser mandar uma DM, se quiser conversar com a gente no Twitter, no Instagram, no e-mail também, no Twitter e no Instagram, arroba Café Havaiano, e por e-mail, caféhavaiano@gmail.com. Se você quiser mandar um e-mail, fique à vontade, será sempre um prazer a gente conversar sobre o Avaí. Recomendo vocês, né, o padrão quando o programa sai gravado, geralmente ele vai ao ar às 7 da manhã. Se você quiser deixar o sininho ativado ali, é sempre bom, que você vai sempre saber quando a gente tá lançando o episódio. Geralmente quando a gente manda a caixinha de pergunta, o episódio vai lá, então para você ficar ligado por dentro, né? Espero que você tenha sentido saudade. Se não sentiu saudade, eu senti, eu acho que isso que importa, do nosso programa, né? Um mês que a gente não grava, mas é isso, o importante é que o Avaí está bem. Durante esse mês, né? Eu sou o Luan Silva, não me apresentei, eu falei, eu vou me apresentar, eu sempre esqueço. Meu nome é Luan Silva, sou o apresentador desse canal aqui. E eu queria, antes de passar nessa introdução conhecida, queria compartilhar um pouquinho com vocês o que aconteceu nesse mês. Foi o mês que a gente pensou bastante no canal, pensou bastante nas ideias, né? O que a gente vai fazer, do como a gente vai seguir, de reflexão. Tivemos uma reunião demorada antes de começar o programa aqui, e eu tenho novidades para vocês. Infelizmente, tivemos demissões na equipe do Café Havaiano, que a gente vai revelar depois do começo. Então, o Café Havaiano, a partir desse momento, só terá um integrante. Depois da vinheta, a gente vai falar para vocês como é que vai continuar. Roda a vinheta. Pode falar, Nanit, porque no caso o demitido fui eu. Eu tô com medo, tá? Eu vou te dizer que boa noite, bom dia, boa tarde. Tô com medo porque a gente tá voltando a gravar nesse período que o Avaí tá invicto, né? Então agora o Avaí, se no próximo jogo se perder, a gente vai ter aquela encheção de saco dizendo que a culpa é nossa. Então eu tô com medo. Acabei de pensar nisso, cara. E quanto à demissão, cara, não é a demissão, né? Isso aí na verdade é. Como eu faço tudo aqui, isso é só uma valorização do meu serviço, né? Então, dito isso, também tô demitido. Também tô fora. É isso, então esse foi o Café em Cápsulas. Não, brincadeira, pessoal. Na verdade, o Luan, dono do programa, demitiu um apresentador. Aí, como não tem ninguém pra tapar essa vaga, eu tô aqui me auto-cobrindo, entendeu? Tu és um freelancer, né? Tá fazendo um temporário. Exatamente. Temporário, enquanto eu não contrato um novo apresentador, tá? Mas você tá mantido no cargo, tá bom? Se alguém tipo o tiver Anderson e interesse, o Freeland. aí, ó, mensagem aí na DM do @café havaiano. A gente não vai abrir contratações, mas tudo certo. Não, mas brincadeira, a gente, né, nosso projeto é de pé. Eu quis só dar um sustinho no Ninet aqui, né, porque não sabia dessa introdução. Pô, eu tava felizão já, falei, porra, que bom, ó. O Lô vai sair, cacete. O Lô vai sair do programa que ele criou, cara, vai... Eu não sei dar play nisso aqui, pô, que beleza, hein? Pô, que legal. Esse aqui, demos o golpe, cacete. Aí... isso aí acontece. Mas bom, isso aí é bom pra gente ver de verdade. O bom é que a demissão do Luan ela é correlacionada ao fim do Café Havaiano, né? Que não teria, não tem como. Eu não faço a menor ideia como é que eu coloco isso no ar.
Exatamente. Tu não sabe nem a senha do Café Havaiano, já começa por aí, né? Não, nem sonho. Exatamente. Exatamente. Não, mas é brincadeira, a gente vai. A não ser que vocês comemorem junto, daí eu vou ficar preocupado. Se vocês comemorarem junto a nossa. Meu pedido de demissão mesmo, aí sim é que eu vou ficar preocupado. Daí a gente vai ter que começar a repensar as atitudes, né, Nadi? Isso aí. Pode comemorar, pode reclamar. A gente não liga muito, não, pra falar a verdade. Eu não ligo muito, não. Assim, né, é tipo uma monarquia. Eu sou a Exato. favor da monarquia, não sei se tu é também, eu sou a favor, desde que eu seja o rei. Aqui eu sou o Entendi, rei, entendeu? entendi. Né? Faz Vai sentido. dizer, monarquia não é legal se tu for rei? Então, teoricamente, tu és um ditador, na verdade. Não, eu sou um rei. Eu criei o estado do café havaiano, entendeu? E vai Entendi, passar de geração em geração. entendi. Você é um nobre, sabe? Sim, eu sou o pastor da igreja luterana. Ai, cara, que besteirado. O Havaí é líder da Série B. A gente começa o programa falando um monte de absurdo desse. Mas é isso. Você falou da invencibilidade. Tem um ponto. A gente tava gravando com a invencibilidade do Havaí já. O Havaí não perde desde o jogo contra o Criciúma. Isso é verdade. Eu só quero empates, né? Agora a gente vence, né? Mas tu falou Agora, invencibilidade. isso é verdade. Agora, antes da gente continuar, eu só quero saber. Eu não tive acesso à pauta. Eu só quero saber. A gente vai falar do Zé Ricardo e do JP ou não? Calma. Calma. Não, senão eu já nem continuo. Já vou deixar aqui minha. Eu só continuo se tiver JP e Zé Ricardo no programa de hoje. Pô, agora que eu vi aqui que a gente é líder, né, cara? Eu achei que tava aguardando os resultados, Não, não, mas... Barrocão. Barroca é muito Ah, havaiano, né? Mister Barroca, né, cara? É Muito que teve a havaiano. questão. É que quando eu vi, tinha a questão do Cuiabá e da Ferroviária, né? O Cuiabá tá ali junto com a gente, mas. Não, mas o Cuiabá não chegava só no saldo, né? Mas o É, CRB, se vencesse, passava. Eu acho que era só o CRB, na verdade. O né, Cuiabá Mister tinha que era Barroca. saldo. O Cuiabá era salda. No RB se vencesse isso mesmo. Mas é isso, nosso último programa a gente tava antes. Na verdade, foi no dia praticamente que o Faraco cravou a vinda de Aventura. A gente não pôde. Não falou um pouquinho sobre o que foi esse começo da Série B do Havaí, não falou sobre nenhum jogo. Não falamos do empate contra o Novo Horizontino, do empate contra o Cuiabá e das vitórias contra o Operário, o Amazonas e também do último sábado do jogo contra o América Mineiro na ressacada. Embalou, Nanit? Como é que tu tá achando desse início do Havaí na Série B, né? Um panorama geral, assim, como faz muitos jogos que a gente não comenta, a gente não vai poder abordar Dissecar todos, muito, né? né? Sim, sim. É. Eu acho que até mais importante do que jogar bem, o importante desse começo do Havaí são os pontos, né? Então a gente teve os últimos anos aí sempre que até jogava melhor às vezes, só que não marcava ponto, e que a gente sabe que lá no final isso faz diferença, né? Então o importante mesmo, apesar de alguns jogos, a gente tá vendo que o Havaí ainda tá sofrendo um pouco, mas tá sofrendo de um jeito bom, né? Tá O Havaí sofrendo. ganha de 3-0 e sofre, né? Exato, exato. Esse último jogo até que eu não assisti, mas eu te perguntei, pô, que eu tava vendo o pessoal falando que tinha sido um jogo sofrido. Pô, eu vi um 3-0, falei, pô, Luan, mas foi sofrido mesmo? Porque, pô, o placar ele dá aquela sensação de, pô, dominância, né? Então, mas o importante é isso, é que tá pontuando. É manter essa pegada desse começo de campeonato aí. E principalmente contra times fortes, né? Que teoricamente vão brigar junto, né? Eu Exato. acho que tirando o Amazonas ali, né? Eu acredito que os outros times, o Operário não tá muito bem também, mas o Operário foi campeão Mas é um time que paranaense, sempre né? tá naquela parte de cima da tabela, né? Não É, chega tanto lá, mas sempre tá entre os 10 primeiros, né? exatamente. Tanto que o Cuiabá é o vice-líder também, né? O Cuiabá que a Isso, gente isso. empatou lá. Cara, assim, eu tô gostando. Acho que eu já, não sei se eu falei contigo, enfim, falei no último jogo eu assisti ao lado do Ian. Até peço desculpas ao Ian, que o Ian assistiu o monótono do Luan falando de qualquer aleatoriedade durante o jogo, né? Mas acontece. Uma das coisas que eu falei era que o Raylan parece o Ranieri, parece muito o Ranieri. O Viliano discordou de mim, o Ian também discordou a princípio, mas aparentemente tem mais gente espalhando fake news no Twitter que ele é irmão de um ex-jogador do Havaí, que não é. Mas eu achei o Raylan parecido fisicamente com o Ranieri. Tomara que o futebol seja parecido também. Mas tu não achou, Nath? Pô, sinceramente, não.
A única semelhança é a comemoração, mais nada. Ai, ai. Vocês não sabem nada. Mas, assim, cara, o que eu tava pensando que o próximo treinador, o que ele ia fazer, né? No caso, quando veio o Jair, ele ia pegar a base, que tinha uma base, tinha um modelo de jogo. Ele iria só melhorar um pouco o que era aquele time do Henderson, e ele não fez isso, me surpreendeu. Ele no primeiro jogo já fez um estilo de jogo, uma tática diferente, de escalação diferente, e o time tá encaixando. A gente vê ao longo dos jogos o time encaixando, mudou para um 4-4-2, eu acho que é um time muito mais enérgico, é um time que vai muito mais para a trocação do que era o time do Henderson. Isso que, lógico, que tem uns adversários mais fortes, né, do que os que o Henderson, se bem que o Henderson também jogou na Série B do ano passado, mas que o da série do Catarinense desse ano. E, cara, ele mudou, né, o Jair, mas eu até comentei que esse time, ele tá com um discurso, com uma postura parecida com o discurso do Jair. O Jair, desde que chegou aqui, ele fala que o Avaí vai brigar para subir, que o Avaí é candidato, que vai disputar lá em cima e tal, e o Avaí tá mostrando isso. Não só com o resultado, mas eu acredito que em postura dos jogadores também. É lógico que tem oscilações, mas assim, o Avaí saiu atrás. Quando saiu atrás, buscou, né? Um empate, tanto que tá invicto. Venceu bem, acho que o jogo contra o Operário jogou melhor do que jogou contra o América. E o América é mais forte que o Operário, o Avaí ganhou de 3-0 do América e do Operário de 1-0. Então acho que o Avaí tem bom caminho, Acho que a gente já vai falar isso um pouco mais pra frente. Lógico que é a quinta rodada, né? E muita coisa pode acontecer, mas que eu tô gostando de ver é uma coisa que eu já via ao longo do Catarinense, que é um elenco unido, aparentemente. O elenco que tá todo mundo brigando junto, mesmo quem disputa a posição, então um comemora a vitória do outro, que no caso é parte da sua vitória também. Então acho que isso aí pode ser uma das peças fundamentais pro Avaí brigar lá em cima. Tô gostando de ver mais nesse sentido, mais na vibração do time. Vou dizer assim, se o Avaí tem 11 pontos, se tivesse 5, 6, eu estaria satisfeito também pela postura dos jogadores, sabe? Então acho que assim, eu acho que eu até falei outras palavras, né? Não vou repeti-las aqui, mas o time do Enes era um pouco mais abatido, assim como ele demonstrava nas palavras. O time do Jair é um pouco mais vivo, assim como fala mesmo o Jair Ventura. Não sei se é por aí, né, gente? Acho que é isso mesmo, como tu bem falou, o time começa a ter um pouco a cara do Jair, né? Então é um cara que, pô, eu tenho gostado bastante das entrevistas dele. Ele mostra um cara bastante estudioso. É um cara que me surpreendeu, como eu te disse já também no privado. É um cara que eu não esperava muita coisa, até por não conhecer tão bem o trabalho dele, né? Mas é um cara que nesse começo aí tá me agradando. E como tu falou, o time tá querendo mesmo, tá querendo junto. O próprio Manga, que não vem fazendo partidas boas no final do jogo comemorando. É um negócio que tá bonito de se ver. Exatamente. Esperamos que isso dure e que isso esteja, como parece, vamos dizer assim, entranhado no vestiário, principalmente com as lideranças que Sim, tem sim. o Avaí ali, né? O Brock, o Love, que tá em fim de contrato, né? O Judson, que aparentemente não vai continuar. É isso. Mas E que isso não se perca com essas saídas, né? Com essas prováveis saídas, né? De exatamente, Judson e que assim, de os Love. próprios jogadores dentro do elenco que achem novas peças. Não sei se vai vir novas pessoas, mas também com um treinador, né, com um perfil um pouquinho diferente. Então acho que vai estar em bom caminho. Acho que vai estar em bom caminho. E vamos falar para mim, assim, né, Mário Sérgio, eu não achava o Mário Sérgio um lateral ruim ano passado. Acho que ele melhorou bastante. Acho que o Mário Sérgio tá contribuindo muito, os goleiros aí chovendo molhado. A dupla de zaga do Avaí é muito boa, eu gosto muito do Eduardo Brock. Eu até falei uma frase polêmica pro Ian no fim de semana, que eu sei que eu vou ser cancelado pela VTT, mas eu vou falar. Eu prefiro o Brock do que o Betão. Fecha parênteses. É uma aspas forte, O... hein?
E sim, meio campo do Avaí, o João Vitor na Série B não está tão bem, mas também mudou um pouco de função. Zé Ricardo, espetacular como sempre. Marquinhos Gabriel, surpreendendo muito, correndo muito. Acredito que a torcida aplaudiu ele no jogo passado, muito por essa entrega dele, ele participando tecnicamente muito do jogo, e bem, mas assim, ele tá entregando muita vontade, principalmente um ser um camisa 10 mais veterano e correndo, marcando lateral. Acho que isso mostra também, assim, cara, um dos jogadores mais conhecidos do time, um jogador mais nomes, veterano, tá correndo. Então, assim, tem mais coisas ali que a gente, né, do que tá todo mundo comprando a ideia. Então, acho que isso é importante, isso é legal da gente ver. E eu acho que o torcedor do Avaí valoriza muito isso. É Do cada um, que. cada um sabendo a sua posição no elenco, né? É o Marquinhos Gabriel Exatamente. sabendo o que ele pode, o que ele precisa fazer e fazendo isso. É isso Eu mesmo. acho que um pouco da cobrança no Aleph Manga é o contrário disso, assim, sabe? Porque o Aleph Manga eu acho É que o que a gente espera tecnicamente não tá dele, tão né? bem. Sim, eu acho que até ele participou dos jogos, dos últimos jogos, bem. Mas assim, às vezes aquele um pouco a mais que o. Que às vezes falta, que ele tá. Às vezes um pouco desligado, assim. Marquinhos Gabriel, por exemplo, já tá jogando muito bem e mostrando assim, ó, é esse espírito aqui que a torcida do Avaí quer. Marquinhos Gabriel, acho que tem menos participações que o Manga, mas a torcida tá gostando mais do Marquinhos Gabriel do que do Manga, por exemplo, né? Então acho que é um Sim, pouco sim, é verdade. nesse sentido, assim, então mostra que, pô, não é só o resultado que a torcida valoriza. Mas eu acho que isso, e o JP, para mim, é grata surpresa, não esperava que ele iria mostrar esse futebol, né? Estreou contra o Operário, jogando muito bem, né? Tem um amigo vascaíno, um abraço pro André, que quando ele tava vindo, não tinha sido nem especulado aqui em Florianópolis, ele mandou mensagem para mim e falou: ele joga bem, mas precisa de tempo. E eu lembro que com o primeiro tempo da partida contra o Operário, eu mandei uma foto do estádio e falei assim, ó, joga demais. E realmente ele tá se mostrando uma belíssima surpresa. Dificilmente a gente vê um jogador com esse perfil, assim, um jogador jovem, de time grande, vindo pro Avaí e desempenhando dessa forma. E temos notícias sobre o contrato dele com o Avaí também, né, gente? Ah, é? Temos informação? Informação, enquanto eu tô abrindo aqui, tu pode, já que tu queria falar sobre o Não, JP, pode falar um pouquinho sobre ele. só que é gostoso mesmo, né? Pô, isso é o cara, pô, de alto nível. Não, não, O que que tem a ver, o que que tem a ver o agora nível dele com isso? pô, que a Briganta, né? A Briganta, o espetáculo. Não, eu também Entendi. tenho um colega vascaíno que falava que era um cara que era titular no Vasco até o ano passado, até ter a lesão, né? E era uma lesão um pouco mais séria, que se ele tivesse tempo no Avaí, era um cara que ia demonstrar. E esse começo está sendo muito bom, e que mantenha, né? Que consiga ter o resto do ano sem nenhuma lesão, que possa manter esse nível. E vamos para informação então, já que tu tens informação aí. Não, esse ano tem que entender, né? Tem 19 anos, a oscilação é normal, fez E 2 gols nos últimos jogos, a gente tem que tem entender muito a isso também, evoluir, né? né? Tem muito a evoluir, né? Vai Exatamente. errar, como provavelmente vai errar, e a torcida não pode E querer que assim, massacrar, ó, né? eu vi um comportamento torcedor na ressacada, assim, às vezes querer vaiar, sabe? Assim, pô, tem que entender, tem que ser um pouco mais compreensível, eu acho, sabe? E até eu vou falar um negócio aqui, tá? A torcida muitas vezes falou: ah, o time tá ruim, ah, o ingresso tá caro, ah, a diretoria tá afastando o clube, o torcedor do clube. Não tem mais desculpa hoje. Né? O público de 7 mil, assim, eu como eu vou no estádio, pra mim, eu, Luan, prefiro que tenha 5 mil do que tenha 18, né? Porque, Sim, assim, quem vai sim. na Uhum. ressacada tem certeza que quem costuma, os 4 mil de sempre, quem costuma ir, prefere isso também. Mas, cara, a gente tem que entender pro espetáculo, pro financeiro do Avaí, que é mais importante que esteja a casa cheia, com mais torcedores engajando o clube, mas, assim, é pouco 7 mil. Aí depois Pra vão empurrar o ficar time, rindo né? da gente. Exatamente. Mas assim, eu faço essa cobrança e é a mesma cobrança que eu faço desde o começo. Que é assim, a gente precisa melhorar o acesso da ressacada. Eu acho que pra mim, a única desculpa que tinha antes e pra mim a única que tem agora é essa. Porque antes falava que era o preço do ingresso tá a mesma coisa
e tem 14 mil sócios. Ah, que a diretoria não sei o que. Cara, isso aí não, pra mim não cola. Eu acho que o único ponto é o acesso, porque assim, realmente com 7 mil, eu fiquei pós-jogo lá esperando um pouquinho pra sair, tinha bastante trânsito também, e isso que era 7 mil num sábado à noite. Então assim, eu acho que precisa ser... Pra mim ali, até o Trevo da Seta dar um gargalo ali, poderia ser feito alguma outra obra, se bem que a obra ali da Ressacada Nova é da época da pandemia, mas tem que ser feito uma outra coisa ali pra gente poder melhorar o acesso da Ressacada, mas continuo achando que o público foi baixo, assim como dos outros jogos do Avaí. Sobre o JP, quer falar alguma coisa? Não, só um complemento, só porque hoje tu ir no estádio é um evento, né? Foi feito todo um trabalho de tu poder chegar antes, tu ter lugar para tu comer, para tu beber, para tu tomar uma água. Então é um clima gostoso ir pro jogo, né? Então basta agora a torcida querer mesmo. Sim, sim. Como eu falo, eu acho que a pior coisa, assim, se o jogo foi domingo às 8 da noite, pô, dava pro cara ir mais cedo, né? Ir na Praça da Raça, né? Tem food trucks, tem um monte de barraquinha no entorno do estádio, com bastante variedade, com preços Música. bons, Uhum. música, até dentro do estádio. Eu acho que é uma coisa que a gente poderia até conversar depois sobre a alimentação dentro da ressacada. A gente pode botar, eu vou até escrever aqui, ó. Botar aqui na pauta. Porque a gente vai falar um pouquinho sobre o aplicativo da Avaí. A gente pode falar um pouquinho depois. Mas sobre o JP, informação do Rodrigo Faraco, né, nesse ser total, é o seguinte: o Avaí tem opção de compra de 50% dos direitos do jogador no final do empréstimo. Então, assim, o Avaí tem já essa opção. Provavelmente, eu entendo que tem um passe fixado aqui nesse caso, né? Eu entendo isso, né? O Faraco não fala, ele só fala que tem opção de compra. Não faria um contrato que valorizaria no final, né? Então. Antes, né? E que além disso, o Avaí tem a vitrine dos 10% do jogador. E o Avaí ainda tem a opção de cobrir a proposta financeira de qualquer clube. Então, assim, se chegar o Gols com Café Futebol Clube, eu quero contratar o JP, o Avaí tem a opção de ter a prioridade nesse caso para a opção de cobrir essa proposta para poder ficar com o JP, difícil, além da né? opção... Que vamos ser sinceros, deve ser difícil, né? O Avaí não cobriria, Não sei, mas é né? uma Deve opção. ser. Não sei, depende de quanto que é esse valor de compra ali, mas calma, né? Calma, o pessoal já tá falando, tem que comprar agora, calma. Isso. Como era com o Porque assim, Pedrinho, como era com vários jogadores que. Pedrinho, Marcos Ah, Vinícius, sim. o Gaspar, ano passado, que o pessoal falava, nossa, que absurdo, vai não renovar com ele. Agora o Gaspar, É um apesar do bagre. gol, É virou um totalmente bagre. dispensável. Mas é isso, a informação aqui do Rodrigo Faraco. Agora ele contribuiu, tá? Obrigado, Faraco, se você é ouvinte do Café Havaiano. Obrigado por não acabar com a nossa pauta, contribuir com a nossa pauta. Ele Continue retribuiu o que ele assim. fez no último episódio, né? Continue assim, né? Mas é isso. Tem que ter calma, eu entendo. Não é momento de fazer loucura já. Deixa, tá na quinta rodada, até final do ano pra gente fazer isso se for necessário. Acho que vale a pena. Se o Avaí tá vendo que é um valor razoável, vê que é uma coisa que pode vir a ser um bom negócio para o clube, eu acho que o Avaí pode investir até porque é um jogador novo, né? Mas muita calma. Como foi feito com o Ranieri, por exemplo, né? O Avaí comprou, valorizou ele e depois acabou vendendo ao Cuiabá. Sobre a sequência, eu acho que era isso, né? Próxima partida só contra o Goiás na próxima semana. Falamos do JP. Tá feliz? Pô, tô um pouco mais tranquilo agora que a gente pôde falar um pouquinho do JP. Só queria dizer que ele era um cara que joga muito na ressacada. Só isso que tu queria falar? Só isso, é o suficiente. Ah, tá. Eu fico feliz em ver um meio-campo com, já falei, com o Pirlo e o Modric jogando com a camisa do Avaí. Eu nunca imaginei que eu veria isso ao vivo, né? Mas é isso. Cara, tivemos o patrocínio Master, né? O Avaí agora tem um patrocínio de uma casa de apostas que eu não vamos falar aqui porque não O patrocina a gente, né? desenho é muito feio. E que eu nunca tinha ouvido falar, mas eu tava comentando com o Ian isso. A maioria das casas de apostas, vamos dizer assim, da série A baixa e da série B são desconhecidas, né?
Sim, dificilmente é uma casa de aposta mais conhecida. Uma, Geralmente. uma Sportingsbet não quer vir aqui investir nós, né? Eu não falo nomes, né, cara? Ah, tá. Betfair, então. Ou a Isso. 365. Mas, por exemplo, a dupla Grenal é patrocinada pela Alphabet, eu acho, né? Eu não conhecia também, sabe? Eu, pra falar a verdade, nem sabia que É, era Bet. Eu sei que era é, Alpha. Não sabia que era Bet. é tudo bet. Tanto que, vê, eles saíram do Banrisul, né, pra ir pra essa Alpha, pra cobrir a oferta, enfim. Tem. Acontece, assim, né? Muita Lógico água que. rola, né? Muita água rola nesses negócios. São coisas que a gente não. São águas Tem passadas. coisas que a gente não tem como saber. É lógico que se tem uma casa de aposta que é um pouco mais conhecida, é melhor. Só que às vezes o contrato, né, aparentemente vê a 1x1 Bet, né, que é patrocinador do Avaí, segue poucas pessoas, Mandala Avaí, então às vezes vale mais a pena um contrato desse que tu seja a única marca, né, Uhum. a representar, a única marca que representar a marca. Às vezes é mais vantajoso pro clube. Desde que eles não façam um hotel no lugar do CT, né? Tá tudo certo. Desde que eles não tenham esse Exatamente. planejamento. Exatamente. Mas é isso. A gente já vai para as perguntas aqui. Eu queria aproveitar para botar um novo assunto aqui, que surgiu durante o programa, que seria o Avaí ID, Avaí D, Avaí D, assim como você quer chamar, que é o aplicativo do Avaí. Se você não baixou e é sócio, baixe. Ali você consegue cadastrar sua biometria, votar no craque do jogo, né? Alô, presidente? Pra te votar no craque do jogo é por ali, né? Fazendo tweet, tá? Fica aqui o Pô, nosso e abraço. não é 18 opções, né? Pô, Alô, doutor Júlio. doutor Júlio, o craque do jogo é um Ô, doutor craque, né? Júlio. Pô, é uma Pô, opção, pô. aproveita que tu tá bem agora, doutor Júlio. Pô, a gente aqui, ó. A gente aqui nunca foi de te massacrar. E nem defender. E nem defender. A gente Justo, era a gente é justo. A gente era justo, exatamente. Tipo, pô, doutor Júlio, me ajuda a te ajudar. Não tem problema. É... Mas assim, E também, pra mim, a principal novidade desse aplicativo, que é a compra do bar. Pra mim, assim, a melhor coisa que foi feita. Comprou um pipocão. Comprou um pipocão. Não, pipocão não, né? Porque o pipocão não tem dentro do estádio, só tem no entorno. Mas Entendi. assim, tu pode comprar pipoca por ali, o teu refri, tu compra. Nos primeiros jogos foi um pouco complicado, porque o pessoal tava meio confuso, assim, como é que funciona. Ah, não, só um funcionário tem negócio para ler, enfim. Mas parece que tá funcionando, eu acho que isso é uma decisão totalmente acertada, né? Eu sempre penso assim, pô, tu tirou, não tem mais aqueles caixas, né? Faz tempo que tu não vai na ressacada, né, Nath? Mas se eu não tem mais Faz aqueles algum tempo. caixas Não é mais ali fichinha de naquela papel? entrada do. Oi? Não é mais fichinha de papel? Tem a fichinha de papel, mas agora, não sei, falando sério agora, tu chegou a pegar. Lembra ali, entrando no setor D embaixo, à direita tinha uns caixas, né? Sim, a última vez eram os totens. Agora totem, exatamente, Sim, são as sim, não, maquininhas. não, Não, não faz perfeito. tanto tempo. Não faz tanto tempo. E tem os transeuntes ali vendendo as fichinhas também. Com as E placas mais nas também tu costas. pode. Exatamente. E assim, por um lado, tu pede. Eu penso nisso também, né? Aquelas pessoas que estão ali trabalhando, perdem, querendo ou não, tira 5 empregos ali, 5 freelancers, que eu imagino. Mas por um lado, tu pode realocar essas pessoas e colocar no bar. Os caras não pediram Então tu fora freelance? pode. Tá aí, ó. Estão tirando tudo. Não, era freelancer, era freelance. Oh, Putz, desculpa, essa aí eu me empolguei. erramos! Puta, erramos, tiramos errado, mas é isso. Tu pode relocá-los pro bar, né? Tem uma quantidade maior de funcionários nos bares, então assim, eu acho que isso é importante. É adaptável, Ficou dá pra melhor. adaptar. Verdade, Adaptar, exatamente. verdade. Adaptar. Vai ficar bom para todo mundo. Teve um jogo que o aplicativo não funcionou, mas assim, tu vai lá, tu coloca teu saldo por Pix e tu paga tuas bebidas, vai lá, retira. Se tu compra a fichinha, tu pode devolver no próprio aplicativo. Eu fiz isso sem saber. Eu falei, mas não tinha uma ficha de água aqui, deu ali, tinha voltado o dinheiro, tu consegue devolver a ficha, então assim, tu compra, deixa a ficha ali comprada, tu pode usar em outros jogos, enfim, isso é bom também. Porque antes tu Sério? comprava a ficha, Isso aí é bom? antes tu comprava a Era só ficha e válido pro perdia, jogo, né? né? Era válido pro jogo. Exatamente. E assim,
qual que é a tua opinião sobre os produtos vendidos na ressacada de alimentação e de bebidas? É satisfatório pra ti? Pô, eu não sou, pra ser bem sincero, eu não sou muito de comer dentro do estádio, né? Eu como muito pouca coisa, a não ser algum dia que eu chegue com muita fome e tal. Mas pro meu gosto, eu acho que é bem. A variedade é bem satisfatória. A questão do gosto e tal, talvez possa ter alguma coisa a melhorar, né? Mas a questão de variedade, eu acho que é de bom tamanho. Quem quer um cachorro-quente tem cachorro-quente, tem um hambúrguer, tem pipoca. Com relação a isso, é bem tranquilo. Pro meu gosto. Então, hoje tem um hambúrguer a R$19, eu acho um hambúrguer um pouco seco, né? Eu acho que esse é o único que a gente pode, como é que eu posso falar? Questionar, assim. Tem um cachorro-quente completo, que eu nunca comi, ali no setor D, pelo menos, né? Aí tem o hot dog lá, que eles chamam, né? Que é o cachorro-quente do É, Júlio, é, que é um... a barraquinha é gostoso, mas, pô, o antes modernização, aquele outro cachorro-quente, porra, era maravilhoso. Não, O antes não, desse. não... Eu lembro, esse era bom, era realmente bom. É, Agora é um esse, esse, cachorro... esse, esse é gostoso também, tá? O da barraquinha, né? O do Havaí eu não não comi. conheço. O do É o do Havaí eu não comi. Havaí, só que esse é um do Havaí, é R$12. É um pão com uma salsicha e um molho. É bem um cachorro-quente, né? Esse eu nunca comi. É, é bom no preço, é legal. Bom, R$12, tu parar pra ver que na rua tu vai comprar 22, enfim. Acho que é justo o valor. A pipoca eu acho que é 14, eu acho, Pô, 10, mas não uma lembro. batatinha palha podia ir ali, né? Um negócio assim pra Mas dar um é que daí fica tempero. ali enrolada. Mas Pô, enfim, e tem o calzone também, tem uma variedade grande de calzones, né? Eu não vou fazer propaganda, né? dentro? Dentro também tem uma Dentro? barquinha de calzone agora. Pô, esse eu não vi. É daquele do calzone que ele O compacto pequeno? calzone. O pequeno? Isso. Que Entendi. não é Não é o o. Maxi. Não é o Maxi Calzone. Como é que é o. Não, desculpa, falei a marca errada. Não é esse, é o outro. É o assim, é o. Como é que eu posso te falar, cara? É o Mortal, que não é morto, né? Isso. É Aham, a comida sim, sim. italiana que não tá morta. É esse Entendi, aí. entendi. É o Ah, macarrão desculpa, morto. errei a marca. É o Ainda bem que macarrão não é nosso morto. patrocinador. Fica aí, ó. Fica vendo vocês aí, ó. Alô, a marca ali que patrocina Medina Scooby. Medina Scooby. Luan Café Wine Nine seria um belo quarteto pra fazer propaganda pra vocês. Pô, o que eu como de calzone, pô, não tá Pô, ia ser perfeito. um açaí, um smoothie, né? Não, aí eu Um deixo pra suquinho ti. de maracujá. Pô, Não, comi até uns o açaí eu deixo pra ti. suquinho de maracujá, pô. Pô, mas um Bom pra cacete. calzonezinho de frango com requeijão, porra. O, o de camarão. Rapaz. Não, não, pescado pra mim É... não dá. Oi? Pescado pra mim, o que for pescado não dá. Pô, te falar que. Te falar em pescado, abrindo parênteses aqui. Eu fui assistir um Guarani de Palhoça. Inclusive, tem uma pergunta do Alan Guiarf aqui perguntando sobre o café e groselha. Que é o nosso. Praticamente a mesma coisa, só que é lá no Gols com Café que a gente tem as participações dos queridos torcedores alvinegros Alan Guiar e Gustavo Timboni. Na quarta-feira, spoiler, amanhã, a gente vai estar de volta. Lá a gente fala de futebol em geral. Então aqui a gente fala somente só sobre o Avaí, apesar de não parecer, né? Que susto, pô. Tu falou amanhã, eu me assustei, mas agora que eu entendi que é amanhã pra você que tá ouvindo. Pô, Justamente. tomei um cagaço agora. Eu fui assistir um Guarani de Palhoça e Tubarão pelo Catarinense Sub-21 e eu comi uma empadinha de berbigão. Com um Timbone, inclusive. No Renato Silveira? Ou nos Uhum. arredores? No Renato Silveira. Opa, que capricho, hein? Fala do Renatão, né? É um grande Renato Silveira. É um grande. Isso é uma experiência pra vida, cara. Eu digo assim, sabe? Isso é uma experiência pra vida, assim. Tu pode. Pô, o Timbone já tem a Olivia, né? Ainda não existem os Luanzinhos, mas sim, experiência por uma vez. Você vai falar assim, ó, fui com o tio. O tio Gustavo, a gente foi lá e foi assistir o jogo do Guarani de Palhoça no sábado da manhã e pegamos um soleirão. Solão. Os borrachudos fazendo a festa. Oh, isso é história pra vida. Mas voltando ao Havaí, que a gente tá falando, eu acho que o Havaí ID é um baita acerto. Quando funciona as coisas, né? A facial, essas coisas é muito bom. A biometria, o check-in.
é uma coisa importante. Eu acho que poderia ter algumas coisas diferentes, mas eu acho que o check-in é uma coisa diferente, né? Não sei se tu já... Ele já fiz o check-in, ele é uma ferramenta muito boa, mas eu vou te dizer que eu acho que ela é um pouco complexa a quem não tem o costume de mexer, né? Então, se tu pega um sócio assim um pouco mais Da velho tua do que idade, eu, né? um pouquinho mais, eu ainda Ô, mas consigo. mais velho que tu é quem? O Matusalém? Ah, pô, tem O alguns, Adolfo, né? o Amadeu Or e quem mais? Tem alguns, né? Tem alguns. O É Kaká e tem o alguns aí. Carlos Correia, o Dias Velho, quem O mais? Dr. Batistotti, tem alguns. Tem Não, o alguns, tem Batistotti foi alguns. novo. Então é algo que é um pouquinho mais complexo. É algo que, pô, porque eu já fiquei meio assim, pô, pagar, não sei o quê, depois que fica zerado o valor. Então, mas quanto a ideia e a necessidade, é 100%, tem que ter. Tem que ter, e muita gente fala, mas agora não precisa. É que, pô, agora é hora de fazer a implementação, né? A gente não pode fazer essa implementação num clássico com 18 mil pessoas. A É, implementação tem que ser exatamente. agora. Tem que ser agora para quando tiver lá na frente, todo mundo já sabe usar, já tirou todas as dúvidas. Se der algum problema agora, é mais fácil de resolver. Então, é algo que veio para ficar, né? E tem que ser assim. Exatamente. Eu tenho dois pontos, eu acho que perfeita a tua análise, eu acho que isso, a cultura tem que estar na cultura do Avaí já, né, de fazer. Acho que isso é um fato mesmo, decisão super acertada. Eu só acho o seguinte, que realmente tem que melhorar um pouco a questão tem que ser um pouco mais prático, né? Eu acho que é um A pouco... interface, né? A interface da opção. Basicamente, né, para quem tá ouvindo a gente, tu tem que fazer o processo de compra de um ingresso e ele vai, no final, tu ganha desconto. Do desconto no valor de 100% no caso, né? Eu não sou um conhecedor de ferramentas de internet, mas, pô, acho que podia ter uma opçãozinha um pouco mais simples, né? Um botãozinho. Já que tu já é sócio, tu já logou, tu tá no aplicativo ali, pô, vou no jogo, aperta um botão ali, irei no jogo e, pô, acho que dá para investir num negócio um pouco mais simples. É, exatamente. Mas assim, etapa por etapa, eu acho legal. Eu tenho só um ponto, que é o seguinte, eu acho o seguinte, que isso deveria ser feito quando o Avaí tava na casa dos 10 mil sócios, tá? Porque, assim, eu só tenho um ponto que, pô, vamos supor, eu sou sócio desde 2015. Tem gente que é sócio desde o Adolfo Konder. Esse tipo de sócio, ele já deveria... Eu acho que esse tipo de sócio mais antigo, ele deveria ser o seguinte, ó. Ele já tá com a cadeira reservada. Ele só pode devolver a cadeira, vamos supor assim. Eu acho que Entendi. poderia ser feito assim, tá? Ele já tá com o check-in pronto ali. Ele já tá com o check-in pronto, ele só pode, tipo Entendi. assim, ó, pô, vamos supor, Eu não vou, eu não irei, né? é, eu pago 3 cadeiras, tá? Da Café Havaiano SA aqui, a gente paga 3 cadeiras. Uma é sempre ocupada e 2 geralmente não são ocupadas. Eu não vou emprestar carteirinha, tá? Porque uma é da minha mãe e uma é da senhora Café Havaiano. Então, assim, não está sob meu controle. Mas, assim, o que eu acho que poderia ser feito? As duas não vão, as duas vão lá e colocam no aplicativo. Não vão no jogo, libera o ingresso pro outro. Mas elas já estão com o ingresso antes feito, entendeu? Porque são sócios há mais tempo, enfim, eu acho que deveria ser feito dessa forma. E ali, a partir dos 13 mil sócios, aí sim. Aí ele iria ter que fazer o Entendi. check-in pra ele, porque daí seria uma modalidade de sócio diferente, entendeu? Porque assim, tipo, pô, o cara que tá há 15 anos, ele tá há 15 anos tendo a cadeira dele. Enfim, é discutível. É Ou se discutível. fosse essa implementação em duas partes, né? Quando tinha menos É, sócios, um negócio que poderia liberar e. Enfim, né? exatamente. Mas assim, tá bom, né? Não é uma coisa assim, nossa, que absurdo. Eu acho que poderia ser feito alguns ajustes, mas a gente tá. Não dá para pedir o impeachment do Júlio por causa disso? Que promessa é, Narit? Aham. Que promessa que tu ficou de fazer? É que se eu pudesse, eu mandaria um abraço pra galera, né? Mas eu não Então posso. manda um abraço. Eu não posso, porque senão eu vou ficar devendo o rádio relógio, cara. Aí eu lembrei disso Então com eu tudo. posso mandar um abraço. Manda um abraço pra galera aí. Deixa eu ver aqui, peraí, que eu até vou falar. Eu vou até conferir aqui a sequência de tweets. Que é assim, ó.
Ah, mas na verdade ninguém fez a promessa. Não fizemos, é Que é verdade. tu mandou um salve e ninguém mandou o negócio. Então eu posso mandar um salve. Manda o Então, um salve. grande salve pros queridos do grupo Desocupados do Twitter. Não tão queridos também, né? Mas é que é o seguinte, tu vê que não chegou em mim esse grupo, então significa que eu não sou desocupado. Ou na real tu é tão desocupado que ainda não tá no nível do grupo, né? Pode ser? Fez o ponto. Fica aí o questionamento. Aí tu pegou no contrapé. Aí, verdade. Mas eu queria dar um abraço pro Gabriel, né? Gabriel, sei lá como é que é esse arroba dele aqui. O Havaí Depre também, que mandou 800 mil mensagens pra gente. Um abraço. Rafaelzito, a Michariana, Rafaelzito. como é que fala também? A E... Aguiar, a galera toda, ó. E todo mundo que tá Exato. nesse grupo aí, sintam-se abraçados pelo Luan. Inclusive, esse corte tem que estar rolando nesse grupo, tá? Se não tiver, eu vou ficar chateado. Né? Pô, o meu teu ficar chateado também, né? Tem isso, Eu não sei né? se a gente mandou um abraço pra Rafaelzito, a gente mandou um abraço pra Mariana? Eu falei Michariana, né? É MX, né? Ah, desculpa. Perfeito. Mas é isso. Se não rolar um corte disso aqui no grupo, o Luan já não manda mais abraço. Aí já fica um clima bélico entre o Café Havaiano e esse grupo, tá? Eu vou deixar aqui registrado, mas é isso. Mandamos nosso abraço. Agora a gente vai para as perguntas da audiência. Tivesse mais alguma pergunta além daquelas duas? Meu engajamento no Instagram é bombado. Recebemos 6 perguntas, tá? Recebemos 6 Boa, perguntas. A gente mostra a verdade. No meu @LoGilberto, se vocês quiserem tá lá. O Alan Aguiar falando do Café e Groselha, já falamos aqui, iremos voltar. Dudu Florão, um abraço pro Dudu Florão, lá de Chapecó. Encontrei ele, não sei se eu falei, encontrei ele na final, dei um abraço pessoalmente no Dudu, um querido. Faz eu gostar. Não é que eu gostar um pouco, eu desgostar menos da Chapecoense. Então vocês entenderam o que eu quis dizer, tá? Eu não tenho tanta raiva por aquele time por conta do trabalho do Dudu e do pessoal lá, que eles falam bastante sobre a Chapecoense. Apesar deles ser haters do Havaí, tudo bem, a gente pega um pouquinho leve. Pode entregar a taça ou ainda é cedo? É cedo, né, Nath? Ainda é cedo, porque faltam o quê? 33 rodadas? Então ainda é cedo, né? Eles não vão entregar tão cedo. A não ser que o Edinaldo, como é que é? Queira ajudar nós. Eu até acho que não precisaria ter mais campeonato, né? Eu acho que já é um. Eu acho que assim, ó. Uma janela boa de jogos já. Série B e Série C eu acho que não precisa ter mais. Eu fechava frouxo nessa. Deixa eu abrir aqui a tabela da Série D pra ver se eu ainda dou opinião. Deixa só a Série A. Entendeu? Tipo, deixar só a Série A. Boa. Deixa eu abrir aqui só pra ver como é que tá a tabela da Série D. Pra ver se eu posso pedir pra acabar já ou não. Peraí. Deixa eu ver aqui. Ninety, eu quero saber de ti. A gente gosta do Joinville e do Barra? Pô, não. A Série D... Ó, faz o seguinte. Continua a Série A e a Série D. Eu tenho nostalgia, né? Pô, era bom o tempo que o Joinville jogava, né? Eu tenho nostalgia. Não, assim, ó. A Série A e a Série D pode continuar, porque o grupo A8 da Série D, por enquanto, tá o Azures em primeiro, Jack em segundo, Barra em terceiro, Brasil de Pelotas em quarto. O Café Havaiano torce pro seguinte, o Joinville pode passar, eu acho que o Joinville tem que ser da Série D, vou ser sincero. A Série D não é lugar do Joinville. Em homenagem ao Joinville, eu acho que o Joinville pode, no mínimo, numa Série C e Série B, tá bom. Pô, e quão difícil deve ser assistir um jogo desse, né? Exatamente. Pô, aqui, se a Série C já é complicado, imagina a Série D. Se o Barra quiser subir, pode subir também. Agora, pra mim, o absurdo nesse grupo aqui é o São José de Porto Alegre não está se classificando. Eu sou fã do São José, então eu fecho com o Joinville e o São José subindo aqui, mas é isso. Continua com a Série A e a Série D. Fechou, meu. Alô, Edinaldo. Resolveu uma série pra ti aí, negócio. O Havaí Depre mandou aqui, tanto pra mim quanto pro Ninety, por que o Ninety é idoso? É o seguinte, cara. Tem várias características, né? Cabelo branco, a densidade óssea, balada, reumatismo. E eu não deveria falar, mas eu vou falar assim. Dia 29 de fevereiro de 1912
na cidade de Biguaçu, nasceu uma pessoa. Porra, a cidade não existia, mas foi lá, né? É que eu fiquei pensando numa cidade que existisse. Em Desterro. Não, em. Como é que é o nome de Florianópolis antigo? Não, eu vou dando spoiler aqui. Tem um nome antes de Desterro que eu vou perguntar pra vocês no próximo episódio. Em Na Desterro capitania, nasceu. na capitania, Capitania hereditária, né? Nasceu um rapaz e desde então ele está aí com a gente por conta dessa data de nascimento avançada, 29 de fevereiro de 1912, quando nasceu o Ninety, é por isso, entendeu? Tanto que enfim, esquece. Mas é isso, é por isso que o Ninety é idoso. Mal sabem eles que só a voz e o humor é que é de idoso, né, cara? Pô, eu sou jovem pra caramba. Ninety, quantos anos tu tem? 22, né? Fiz no finalzinho do ano passado, né? O pessoal acha que ele é velho. O Ninety não viu nem o Penta. Não vê? Pois é. É só porque O Ninety é mais novo que eu. A voz é de idoso e o humor é de idoso, né? Mas, pô, isso aí não é culpa minha, né? Exatamente. Leandro Alemão, um abraço pro Leandro. Já podemos nos iludir ou ainda é cedo? É cedo, rapaziada, é cedo. A gente já falou aqui, calma. 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 Eu acho que como torcedor a gente pode se iludir. Eu acho que sim. Eu só tô evitando comparar com qualquer time europeu, mas a ilusão eu acho que a gente tem que ter. A gente tem que ter, porque pô, é um começo bom, a gente tem que aproveitar, né? Até porque daqui a pouco isso aí vai por água abaixo, pô, a gente não viveu, né? Então. Exatamente, é tipo a Série A de 2022, né? Mas aí, pô tinha que viver enquanto o Havaí tava lá brigando pra ser líder, né? Tu faz um tweet, tu engaja, depois dá errado, mas, pô, tu tem que viver aquele momento. Ô, Nanit, seria o Leicester, os Fox, uma versão europeia do Cuiabá? Pode ser sim, eu acho que sim. Ou do Cruzeiro, né? O Vardy agora saindo fora é meio como o Daverson saindo, né? Então pode ser. é um bom comparativo. Exatamente, é isso. Um abraço também pro... Como é que se fala esse arroba dele aqui? Gabriel. Pô, tu tá tendo noção, tu tá se perguntando pra um cara que tem língua travada, né? Pô, como é que se fala? Fala pra mim. Tu tá querendo que eu tente mesmo, não é nem... Cara, tu vê que eu sou mais anti-bullying que eu nem percebo. Porra, tá ligado? Aí tu que fala, que nem eu não percebo. Eu pergunto sem saber. Tu quer perguntar pra mim, pô, e tu me arromba. Pra te ver como eu não tenho preconceito que eu pergunto sem nem perceber. Tu é safado, porra. Tu é safado, moleque. Tu é moleque, porra. Não, porra, não, foi mal, desculpa. Mas um abraço pro Gabriel. Pensando se dia dá pra sonhar com o quê, Gabriel? Sonhar com o quê? Sonhar com a camisa vermelha da seleção? Com a segunda estrela. Com a segunda estrela? Com a segunda estrela. De quem? Da Espanha? Não, do nosso Havaí, né? Vai vir, se Deus quiser. Se Deus quiser, vai vir. Com o rebaixamento do Figueirense? Ai, pô, Deus não seria tão bom, né? Eu acho que pode ser. Não, a gente não merece tanto, cara. Sinceramente, a gente não merece tanto. Porra, aí seria massa. Se é que chega até lá. Mas é isso, acho que temos um caminho, apesar de Série B é longa, a gente tem um caminho. Acho que isso é mais importante, mas muita calma nessa hora. Não, brincadeiras à parte, tá muito longe, né? Vai ter muito time se investindo aí, coisa que muito provavelmente o Havaí não vai conseguir fazer no mesmo patamar. Vai ter lesão, infelizmente, vai ter muita coisa nesse meio do caminho aí. Exatamente. Mas o que é de se comemorar, como foi no começo ali, é que a gente tá tendo uma arrancada boa nesse começo, né? Que é o que vai fazer... os 3 pontos de agora valem os mesmos 3 da última rodada, só que é bom a gente fazer essa gordurinha aí, né? Enquanto dá. Exatamente. Eu acho que o único ponto que a gente pode falar do trabalho do Jair é que talvez Higley, Tedesco, né, o Taylor poderiam ser um pouco mais aproveitados,
Que eu acho que tá aí o segredo, tá? Eu acho que o segredo do Avaí vai ser esses jogadores, vai ser a gente... Porque a Série B é longa, às A vezes gente vai faltam precisar dele. peças A gente vai e a precisar gente vai dele. precisar. E eu acho que a gente tem bons nomes. Eu acho que a gente tem bons jogadores para compor o elenco, para quando a gente precisar eles irem ajudar a gente. Acho que tirando o zagueiro, tem um zagueiro, é o Bruno? Esqueci o nome dele. A gente tem um zagueiro que é da base só, né? Que eu acho que talvez é o único que não foi testado ainda. Mas a gente tem bons nomes. Acho que o segredo tá aí. Acho que a base, que vai precisar. A gente já viu que no último jogo o Jair teve que fazer umas invenções para poder suprir algumas carências e tal. E eu acho que vai precisar e a base tem que estar pronta para poder colaborar com o time principal. E eu tô esperançoso que vai dar certo. Mas sim, Cacete, eu acabei de entrar no Ogol, olha só. E eu botei aqui no Avaí, né, pra ver o elenco. E apareceu aqui, sabe qual é o pé preferencial de Bruno Baldini? Que era exatamente o jogador que eu tava precisando saber o nome. Ah, entendi, apareceu e logo ele. Cacete! Aí, ó. Tão me ouvindo, pô? Tô te falando, as estrelas estão se alinhando, pô. Exatamente. Pô, e outra coisa também, né, Pedro Costa foi pro Real, né? Não vai fazer falta, Pedro Costa. Meu Deus. Jogou muito mal. E o Avaí, dos reforços que teve o Everton, né? Que ainda não estreou. Pô, nem lembrava que o Everton tinha vindo. A gente tem também ali o Léo Reis, que chegou, que a gente não conhece ainda. O Renan também, que veio do... Que Everton é esse, pô? O Everton. O zagueiro da Jacuipense. Não sei quem é. Eu não lembrava também. O que parece o cara do Charla Podcast. Ah, tá. Lembrei da Isso lata. mesmo. Lembrei da lata. Pô, nem lembrava que ele tinha vindo também. E o Exatamente. Negueba não é mais Negueba, né? O Emerson Ramon agora, né? Pô, eu assisti, que não sei que jogo foi, acho que foi do Amazonas, o narrador falando, e eu disse, pô, mas quem é esse maluco aí, cara? Depois que eu fui ver que era o Negueba. E ele entrou no jogo e eu ia achando que era o... Como é que é o... Pô, o Mendes. Aí demorou um pouquinho pra gente ver. Alô, Inclusive, alô, Mendes. Ô, Mendes. Manda uma camisa pro Ninety. Por favor. Ô, Mendes, faz esse carinha aí. Pra mim não precisa. Manda pro Ninety. A dele, né? Tem que ser a dele. A dele, exato. A camisa 90, porra. Ô, Mendes, faz esse carinha. Alô, o pessoal do Avaí, eu sei que o pessoal do Avaí ouve a gente. Faz essa boa aí, faz essa boa. Alô, Kaká. Alô, pessoal do Avaí. Sei que você escuta a gente aí. Alô, doutor Júlio. Alô, Mendes. Eu sou sócio, eu só não vou, mas eu sou camisa sócio. 90, camisa 90. Aí que tá, tu é sócio e tu não vai. Aí mesmo que tu tem que... O melhor tipo de sócio, né? Não dá nenhum gasto. Só faz o de ti, eu só quero cheque. E não quero mais nada. Eu não gasto nem papel toalha do banheiro. Não incomoda, não vai, não incomoda com policiamento, segurança, mas é isso. Acho que é isso, né, Night? Lemos as nossas perguntas, falamos um pouco do momento do Avaí, falamos do Avaí ID, de patrocínio, falamos sobre as características físicas do nosso volante. De um idoso do também. Idoso. E é isso, acho que a gente já pode 1 mês e 1 hora. Acho que pode ser o nome desse episódio, né? 1 mês e 1 hora. Bom nome. Bom nome, é isso. Obrigado a todos que escutaram a gente durante esses... que aqui tá contando 50 minutos, mas acho que dá um pouquinho mais. Que se você quiser participar com a gente, pode mandar as perguntas, pode entrar em contato com a gente sempre gosta de conversar sobre o Avaí, gosta de ouvir as sugestões, ouvir o que vocês estão pensando. O Night não vai ouvir, mas o Luan ouve, tá? O Night é o Ranzinza, o Luan é o que presta atenção em vocês. Tá? Pô, eu vou ser bem sincero, só encaminho mesmo. Eu Exatamente. Recebi isso aqui. Te xingaram, pá. Fofoca. Esse aí é que a gente gosta. Eu não gosto muito de conversar, não. Vou ser bem sincero, cara. Sou bem antipático. Essa Exatamente. É a real. Inclusive, vieram perguntar ali esses dias na rede social se eu vejo o jogo contigo. Cara, eu acho que eu nem te vejo na sacada.
Primeiro que você não vai. A parte boa, pô, quando eu vou, cara, pô, eu fico lá no meu cantinho lá, cara, não No quero, não setor quero. A ainda, já começa por aí, né, cara? Não, é no D, mas, pô, É eu no fico. D? É no D. Pô, tu Eu não me fico, falou isso, cara. eu fico aí no meu cantinho aí, cara, porra. Com quem eu fico ali, que nem faz ideia quem eu sou, né, cara? É bem aquele meme lá, né? Eles não fazem ideia, mas eu sou o fulano. É com essa É. galera que eu fico ali. Mas aí é o seguinte. Aí o torcedor do Twitter que quer saber que é o Nanit tem que fazer a pressão pro Mendes dar uma camisa pro Nanit. Pô, já imaginou? Tá com 90 ali no. É isso aí. Aí, ó. Aí, ó. Alô, Porra, desocupados do Twitter. muito obrigado. Se eu ganhar essa camisa, eu nunca vou usar, vou enquadrar ela. A 90 pro Nanit, é isso. Obrigado, pessoal. Obrigado, Nanit, por estar aqui mais uma noite conversando comigo. Vamos. Agradeço. Eu tô só agora imaginando os parentes do Mendes indo na ressacada lá com a camisa e a galera perguntando. Achando que é tu. Pô, tô dando boa noite agora pensando nisso. Porra, Não, mas aí a pessoa uma criança de 3 anos com a camisa 90 lá e a galera, pô, Nine, ali, ó. vai ter, sei lá, a família do Mendes, um idoso lá, e o pessoal, Nanit, ó. Isso. O cara entrando ali com a bengala ali. Pô, falando nisso, segundo o Viliano, ele conhece um parente do Mendes. Ele encontrou um parente do Mendes na ressacada. Deixa assim. Essa informação aí. O Viliano, eu sou fãzaço do Viliano, ele sempre tem umas histórias assim, inclusive. Eu sou fã dos meus amigos, né, cara? Começa por aí, né? Um rolê aleatório. Exatamente. Eu sou fã dos meus amigos. E dá pra ver que eu sempre cito eles. Todo episódio eu cito todos os meus amigos, né? Então fica claro aqui. É um puxa-saquismo, né? É meio puxa-saquismo. Eu sou isso aí, desculpa. A vida é essa, né? Exatamente. Mas tudo certo. Obrigado, Night. Valeu. Boa noite. Até amanhã, então, no Groselha, né? Exatamente. Então, e você quer ouvir um papo sobre futebol? Um pouquinho mais fora disso que a gente fala aqui do Havaí. Kings League, Fórmula 1. Fórmula 1. Novela Vale Tudo. Novela. Romário na Austrália. Isso. Nova Zelândia. A gente fala de tudo. Cozinha. A gente fala UFC, de tudo lá. Só WWE. WWE ainda não, estamos tentando. Ainda bem que a minha monarquia se estende pra lá. Aí a gente consegue barrar algumas coisas. Mas daqui a pouco o rei vai se ferrar. Mas chegando. É isso, obrigado. Tá chegando. Falou. Vambora. Um abraço a todo mundo que está aqui acompanhando a gente. Deixa o seu like. Apoia o seu criador de conteúdo. Você pode apoiar de várias formas, mandando sua pergunta, falando que vê o programa, deixando seu like. Eu acho que é o principal, deixa seu like, mostra assim, pô, eu estive aqui, eu tava aqui trabalhando, eu tava aqui lavando a louça, eu tava aqui treinando, eu tava aqui fazendo qualquer coisa, eu tava aqui, sei lá, com o crush e tava assistindo vocês. Eu vou deixar meu like. Eu falei, pô, estava aqui e assisti vocês e gostei do programa. Um abraço a todos e voltamos. Qualquer momento, a qualquer hora, a gente é tipo aquele jogador encostado do Havaí que tá ali e uma hora aparece. Tchau.